Galera, depois da ressaca da eliminação do Vasco, tinha tudo para ir para os pênaltis, mas infelizmente o Hulk acertou aquele chute, né, e fez o gol que deu a classificação para o Galo. Vamos trazer informação importante do Vascão. Peço para você acompanhar esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, bora lá dar aquela força para ajudar nosso canal a continuar crescendo aqui no YouTube. Eu conto com a sua inscrição e agradecer ao torcedor vascaíno que já é inscrito aqui no nosso canal, beleza? Já vou começar com isso daqui, ó. 20 milhões, 0 gols, 0 assistência, dinheiro que dava para contratar um ótimo zagueiro. A torcida do Vasco está pressionando bastante em relação à diretoria do Vasco. Tanto Pedrinho, tanto Marcelo Santana, que não fez nada para trazer um zagueiro. Praticamente 90% da torcida do Vasco já esperava a eliminação devido ao Vasco não ter um zagueiro, né? Porque a gente sabe que a zaga do Vasco toda vez era essa inversão de Maicon com Léo para ver ali qual que é o menos pior, porque tá difícil, né? Era difícil escolher zagueiro, você viu ali que o Paiva ficava revezando. Então aí, dois jogadores, não só esses dois jogadores, tá? Esse Jean Davi, horroroso, esse atacante. Horroroso, parece uma criança jogando bola. Roubam bola dele facilmente. Esse outro jogador suíço que chegou não coloca para jogar. Alex Teixeira, pelo amor de Deus, só veio para o Vasco para ganhar dinheiro sentado, né? Souza falou que jogava em qualquer time titular do Brasil, só se for da Série C, né, Souza? Você tá de sacanagem, né? Pediu até para treinar de zagueiro, porque na posição dele sabe que não rende mais nada, né? Veio com a ajuda do Felipe Coutinho, joga completamente nada. Emerson Rodrigues, uma piada esse jogador, né? Ainda jogou do lado do Messi. Como que esse Emerson, o empresário desse jogador, deve ser muito bom, hein? O empresário do Emerson Rodrigues é muito bom. Porque como que esse cara conseguiu jogar do lado do Messi, cara? Brincadeira, né? Então, cara, contratações que deram em nada, né? Tinha jogadores da base, né? Que foram tirados da equipe principal, que o Paiva subiu alguns jogadores, né? E foi a pedido da diretoria do Vasco, depois de chegar esses jogadores horríveis. Esse Jean Menezes aí, era melhor se chamar de Jean Menezes, meu filho. Foi mudar para Jean Davi. Olha aí, ó. Olha o que deu. Se é que esse cara alguma vez jogou algum futebol, né? Pelo amor de Deus. Então, galera, 20 milhões jogado fora, poderia trazer um zagueiro, né, galera? Agora eu vou trazer aqui o torcedor que quebrou a televisão. É isso mesmo. Vou arrumar a imagem aqui para o torcedor, para a gente acompanhar junto. O torcedor que se revoltou aí, né? Quebrou até a televisão dele, galera. Olha só, olha o que aconteceu aí, a repercussão dessa derrota do Vasco deixou muita gente revoltada. Olha aí, ó. Corri, menor! Corri, doidão! O cara quebrou realmente a televisão dele. Olha só. Tchau. Já não tem mais televisão mais. Quebrou a televisão, prejuízo para ele, que vai ter que comprar outra televisão, né? Devido à eliminação do Vasco, né? Muitos torcedores, claro, ficou muito revoltado, debaixo de chuva, né? Para assistir o Vasco. O treinador Paiva, né? Treinador não, né? O cara que tá lá administrando o Vasco no momento, né? Que o Vasco não tinha treinador, né? Então, falou que o Vasco estava orgulhoso da eliminação do Vasco. Só ele que está orgulhoso, né? Porque os torcedores do Vasco que foram no estádio, tanto eu, tanto você do outro lado, não está orgulhoso, né? Porque o Vasco tem história, meu filho. Se orgulhar de uma eliminação, tá de sacanagem, né? Eu vou trazer aqui o Rica Perrone também falando sobre essa eliminação do Vasco, que a gente vai acompanhar aqui junto. Não sai do vídeo que eu vou trazer também aqui, né? Linha de passe trazendo aí a eliminação do Vasco. Não sai desse vídeo que tem novidades do Vasco. Para a torcida do Vasco, por toda a mobilização que fez para um time que não ensaiava chegar onde chegou. Se chegou, chegou muito por causa da mobilização da torcida e tal. E para o Atlético, que jogou um jogo hoje irritantemente cerebral, confiando cegamente no seu poder de decisão. E jogou, eu não consigo dizer para vocês se isso é calculado de verdade, eu não faço a menor ideia, tá? Mas, cara, o Atlético pareceu, em algum momento do jogo, saber que o Vasco cansaria. Porque o Galo mantém um ritmo muito morno, uma merda. O Galo entrou no campo e ficou tocando a bola, o Galo não queria jogo. Por quê? Porque, obviamente, o Atlético não ia brigar mais do que o Vasco.
mas a impressão que se teve no segundo tempo é que o Vasco vai caindo fisicamente, com 20 minutos não é para o Vasco leva o cair time fisicamente. titular para enfrentar o São Paulo. Com 20 do segundo tempo não é para acontecer. É para acontecer com 35, mas com 20 e poucos minutos o time do Vasco começou a deitar no campo, o jogador do Vasco caindo, jogador machucado, o jogador andando no campo, não conseguia fazer mais nada. O Coutinho tá morto desde o intervalo. E o Atlético segurando. De repente o Atlético, opa, pum, e começa a tocar a bola, e aí começa a ter uma sobra física do Galo para cima do Vasco, que é assustador no final do jogo. Parece que o Vasco não tem mais força física para jogar. E aí o Atlético consegue exatamente aquilo que ele previu antes do jogo. Falou, eu vou chegar 2, 3 vezes. Na hora que eu chegar, eu tenho o Hulk, Paulinho, e o Vasco tem o Verratti. Eu tenho muito mais chance de fazer o gol. Gol. E um golaço do Hulk acaba a classificação. Pelos 2 jogos, o resultado é merecido. Tá? O Vasco hoje brigou muito, tá? Mas pelos 2 jogos, o Atlético jogou muito mais no primeiro jogo. O Atlético tem um time melhor, então o resultado é merecido. Então, galera, é claro, né? O cara leva o time principal, né, para encarar o São Paulo, enquanto o Atlético ficou descansando, se preparando para esse confronto contra o Vasco, né? Sabia que o Vasco ia ficar desgastado há um tempo do jogo. Deu o que deu, né? O Vasco aí, né, ficou recuado no final do jogo e aí acabou levando aquele golaço lá do Hulk, infelizmente, né? E aí, Paiva, colocou o time titular, perdeu para o São Paulo e perdeu a classificação também no Campeonato Brasileiro. É brincadeira, né, galera? Agora eu vou trazer aqui o jogador que está fazendo bastante gol lá na Liga dos Estados Unidos e o torcedor vascaíno com certeza está com saudade dele. E ele fez mais um gol por lá, né? E vem chamando muita atenção. É ele, o Gabriel Peck, galera. Agora a gente tem aí Emerson Rodrigues, Jean Davi e olha o nosso jogador que foi embora livre aí. Olha só, o Gabriel Peck fazendo mais um gol lá agora de pênalti. Bora acompanhar, né? Fazer o quê? Agora a gente tem que ver Emerson Rodrigues e Jean Davi. Aí, ó. Peck na cobrança do pênalti, ó. Aí. Quem não sente saudades do Peck agora, hein? Quem não sente saudade aí do Peck? Muita gente reclamava. Eu nunca critiquei. Sacanagem. Criticava o Peck também. Mas agora faz uma baita falta no Vasco aí, né? Porque a gente tá vendo o Emerson Rodrigues horroroso e Jean Davi, galera. Que jogador é esse? Esse jogador Jean Davi, né? Falaram lá que era o Soteldo do Vasco, pelo amor de Deus. Não tem nem condição. Tá aí o Peck brilhando, fazendo mais um gol lá na Liga dos Estados Unidos, né? Disse que vai voltar, mas daqui a 100 anos, né, galera? Agora eu vou trazer aqui o Linha de Passe também, debatendo essa eliminação do Vasco aí, galera. Bora acompanhar comigo. Não esqueça de deixar o seu joinha para dar aquela fortalecida. Bora acompanhar. Sobre o jogo, sobre a temporada, o Pedro já tinha trazido aqui, né, a opinião dele, de que o Vasco vai até onde poderia por tudo que passou na temporada e pela maneira como se estruturou ou não se estruturou. Acho que tem uma imagem de São Januário que a gente pode ver que ela fala muito sobre isso, sobre a compreensão disso também por parte do torcedor do Vasco da Gama. Assim, no final do jogo, apito final, o Vasco eliminado em casa e a torcida reage dessa maneira, ó. Isso, acho que só para a gente ilustrar a compreensão e o apoio desse torcedor, lembrando que São Januário não teve todos os ingressos comercializados, né? A carga hoje de pouco mais de 12 mil ingressos por uma questão de segurança, ali um acordo com a PM, a capacidade é de 20 mil lugares, mas a torcida reage assim. O Verratti acho que simboliza no choro dele no final do jogo o tanto que o Vasco se esforçou e se doou a essa competição também, mas chegou no limite. Você falou em até longe do que se esperava. Acho que para quem no começo do ano pensava em rebaixamento, né, você ir até uma semifinal de Copa do Brasil e não olhar a tabela desesperadamente diz muita coisa sobre o trabalho desse rapaz que falava aí. O Vasco sem muito desespero, né, que precisa fazer 14 pontos em 18 ou 15 em 20, ele tem condições de voltar a uma competição sul-americana no que vem, nem que seja a Copa Sul-Americana. O Vasco chega a uma final, a uma semifinal de Copa do Brasil, a coisa de detalhe ali que a qualidade do Hulk vai fazer a diferença. E eu acho que a imagem do Verratti que a gente vê aí agora, ele chorando muito, sentindo muito, interessante quando o Paiva fala, ele quer muito deixar alguma marca, e talvez fosse uma final de Copa do Brasil, ele se sente
Muito, e briga muito, luta muito. E eu acho que a imagem que a gente roda ali do torcedor reconhecendo que o Vasco não decepcionou, o Vasco não irritou sua torcida, o Vasco não estragou, assim, talvez, a noite que ele estava lá. Cada um sabia ali muito tranquilamente que era o Vasco. Ela dialoga mais com a realidade do que exatamente o tom de algumas perguntas da coletiva, como se quisessem colocar o Paiva ali na parede como grande vilão. A última, então, e o Paiva foi até muito educado, e eu concordo com ele. O Vasco conseguiu, durante boa parte de um confronto decisivo, neutralizar e criar muita dificuldade para um Galo que não jogou com o Paulinho, com o Hulk, com o Scarpa, com o Arana, com a tentativa de associar com o Rubens. E sim, você não vai controlar o tempo inteiro, porque o Hulk tem muito mais qualidade que a linha defensiva do Vasco. A linha defensiva do Vasco, ela vai estar precisando sempre se aproximar de um limite ali, de um erro zero, para você neutralizar o tempo inteiro alguém da qualidade do... Ninguém decide jogos como o Hulk do Brasil. Ninguém talvez tenha a qualidade, a história de decidir jogos como o Hulk. E sim, em algum momento ele vai girar rápido, receber. Se você não estiver colado, se está colado demais, ele dá assistência porque está colado demais. Se você afasta um pouquinho, não pega a batida dele no ângulo, né? E a gente trazer aqui a informação que ele sabia onde ele estava batendo a bola. Então, não dá para você, com a qualidade limitada do elenco que você tem, achar que só porque você é o vascaíno, ou é o Vasco, ou tem a camisa, ou tem a tradição, você vai neutralizar o tempo inteiro que tem muito mais qualidade. Em algum momento a qualidade... mas ele fala muito dessa qualidade, Pedro, concordo com você, mas ele também fala muito dessa qualidade defensiva do Vasco, que eu não sei, o time está com saldo no Brasileiro de menos 9. Acho que ele fala muito do jogo de hoje. De como hoje. Se conseguiu neutralizar uma equipe... Tá, e o jogo de hoje? Como é que foi o Léo? Não foi bem. De repente dá uma crescida no jogo, dá uma crescida, mas não começa bem. Aí dá uma crescida. O Piton sai, entra o Leandrinho, que também não vai bem. Os dois, de certa forma, com toda a qualidade do Hulk, não dão aquele aperto necessário na hora do chute. Então, assim, foi bem, até acho que é mais mérito. Eu costumo ver sempre o copo mais cheio. É mais mérito do Hulk fazer a jogada do que o outro conseguir impedir. Tem muito da qualidade do Hulk ali. Mas é o mesmo Vasco que tomou 3 do São Paulo. É o Vasco, repito, está com menos 9 de saldo. Assim, não sei se essa qualidade defensiva está tão em alta. No jogo de hoje, todo merecimento. Primeiro para ele, né, pelo time, e o torcedor reconheceu. Chegou, talvez, né, aquele torcedor que vai para casa chateado, a hora que der uma deitada, tomar uma água gelada, vai falar, fomos, como está dizendo o Pedro, mais longe do que a gente sonhava lá atrás. Sim. Né? E isso vai acontecer amanhã se passar o Corinthians também. Uma final é de Vasco e Corinthians, ninguém pensava 4 meses atrás. Mas eu acho que tem um cenário diferente, porque o Corinthians ele se reestruturou do meio da temporada para frente de uma maneira que, de repente, o Vasco não fez, né, em termos de peça. Mas eu acho que o Léo também ia falar alguma coisa, né? Eu ia colocar assim, não posso falar por todos os torcedores de futebol do mundo, mas uma coisa que eu acho que é comum ao torcedor é, se ele olha para o campo e vê respeito à camisa, entrega, dedicação, ele vai reconhecer isso, normalmente. Então, assim, ele pode achar que o Vasco hoje tem um elenco que não está à sua altura. Isso não é culpa do cara que está em campo. E acho que é unânime isso. E ele nem vai culpar a diretoria por isso. A atual diretoria por isso. Entendeu? Então, se ele acha que o time dele é suficientemente bom e que o técnico não está conseguindo fazer, ele normalmente vai se voltar contra o técnico. Também acho que hoje não seja o caso. Entendo que as substituições eram as que ele podia fazer na hora que ele tinha que fazer, porque o time estava caindo de rendimento, então eu também não consigo apontar o dedo. Então, assim, acho que, de novo, gente, o ano do Vasco ele é melhor do que a projeção no começo do ano. O Vasco está no Brasileiro à frente de equipes que planejavam fazer brasileiros melhores que o dele. Sim. Várias delas, então, né? Então eu acho que a gente precisa olhar com calma. Acho que hoje acaba um sonho, um sonho inesperado da torcida do Vasco. Sim. Porque até a maneira como o Vasco chega, vai ali, pênalti, vai levando e vai passando. Mas não era esperado que o Vasco chegasse onde chegou. Sim. Chegou. Aquilo ali estava esquentando o coração da torcida. O que resta do ano? Como disse aqui o Pedro, tentar chegar numa Sul-Americana. O Paiva coloca o pé no chão, fala ali, garantir não ficar com risco de rebaixamento, não sofrer, mas não sendo rebaixado, dá para pensar um pouquinho acima, pensar numa Sul-Americana e redesenhar. Acho que o que fica ali, e essa demonstração da torcida, é o resgate de um orgulho. Sim. É um resgate de você olhar para o campo, o torcedor no final aplaude, porque ele consegue se identificar com o que o time está fazendo. Sim. Esse resgate passa muito pelo Paiva e muito pelo Pedrinho.
Sim. Que tem uma identificação imensa com o clube, tem uma história de vida dentro do clube, ele chegou lá criança ainda para jogar futsal, e é um cara que teve uma atitude corajosa no momento difícil, ele foi à justiça para assumir o controle da SAF, tirar das mãos da 777, que hoje faliu. Quer dizer, então você Ainda vê bem que o Vasco não estava ali, né? que ele Ainda tomou pode essa- sofrer sanção, mas ainda bem que já não estava mais ali. eles ainda têm um percentual, né, que agora fica para a massa falida, fica para quem adquiriu a massa falida, percentual de ações da SAF, que hoje é controlada pelo clube. Então agora é pensar para o futuro. Terminar esse ano, o que dá para fazer de elenco para o ano que vem? Vai ter investimento? O Vasco já aprovou e pensa em breve em começar as reformas em São Januário. É o ano de, assim, trazer esperança. Essa campanha na Copa do Brasil traz esperança. Estava tudo muito estranho, tudo muito difícil, não havia luz no fim do túnel, e essa luz apareceu. Sim. Agora, mas ainda está muito no fim do túnel, está muito longe. Claro que são situações completamente diferentes, né? Mas a gente está falando aqui do Vasco ter respondido acima do que o torcedor esperava. Para a gente trazer de volta para o Galo, classificado para a final da Copa do Brasil. O Galo classificado. Galera, agora vamos falar ali um pouco sobre o Galo, então a gente vai mudar aqui o repertório, né? Então, eliminação, agora virar a página, o Vasco tem um confronto já, né, contra o Cuiabá, 2 jogos aí contra o Cuiabá importantes, né? O Vasco tem um jogo a menos, então agora, né, o Vasco precisa virar a chave, correr aí atrás de pontos que está perdendo, né? Perdeu bastante ponto, agora tem que se recuperar, para quem sabe ali conseguir uma vaga também na Libertadores, né? Garantir a vaga na Sul-Americana e quem sabe dar um passo enorme e conseguir uma vaga aí na Libertadores da América. Agora, né, virar a página, conseguir conquistar as vitórias, primeiro conquistar ali os 45 pontos para não ter chance de cair, né? Porque o Vasco já está ali se aproximando da zona de baixo depois de várias derrotas, o Vasco não perde. E aí, galera, o que vocês acham? Paiva volta para a base? É demitido? Já estão falando aí muito no nome do Cuca nos bastidores para assumir o Vasco para a temporada. O que você acha em relação à mudança de treinador? Será que agora resolveria alguma coisa? Um treinador chegando agora? Use o espaço no nosso comentário e deixa aí sua humilde opinião. Valeu? Galera, chega aqui o final do vídeo, agradecendo ao torcedor vascaíno. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão Gigantes do Rio. Valeu, galera, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!